Então vamos fazer a leitura, Hebreus capítulo 11, do 1 ao 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos. Senhor, te louvamos, te agradecemos, te rogamos também que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos abençoe a perseverarmos na fé, na comunhão, na adoração, com humildade diante do Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor a cada instante das nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. A palavra fé aparece na Bíblia perto de 250 vezes. No Antigo Testamento, umas 2 vezes, mas não quer dizer que não apareça bastante de uma outra forma, né? Às vezes aparece como crendo, como lealdade, fidelidade, enfim, né? A gente vê, inclusive, o capítulo que nós estamos aqui lendo, menciona irmãos, servos de Deus, que mostraram a sua fé pelas suas obras, pela sua vida de dedicação, de comunhão, de adoração, enfim. E nós vamos usar desses exemplos aqui para mostrar um pouco a respeito da fé. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele falou muito a respeito da fé. E nós vemos assim, em quase todos os capítulos, a respeito de ter fé. Porque ele mencionou a importância da fé para o viver da vida cristã. Mas também vemos que em alguns momentos ele elogiou alguns pela sua fé e criticou alguns outros que eram incrédulos, não tinham fé. O apóstolo Paulo menciona que a fé não é de todos. Mas é incrível isso, né, irmãos? Nós estamos aqui pela fé. O que nos trouxe aqui na casa do Senhor foi a fé, porque nós viemos aqui para buscar o nosso Deus. Mas, por exemplo, aquela situação dos soldados que viram o anjo, viram que Jesus ressuscitou, os discípulos nem tinham ido lá, e eles viram que realmente tinha acontecido conforme o Senhor Jesus tinha falado.
mas assim mesmo se venderam, deixaram que o dinheiro tirasse a verdadeira história, porque eles poderiam testemunhar: nós vimos, de fato nós vimos e agora nós cremos, mas não se deixaram levar pela verdade, foram corrompidos. Então, num ponto do ministério do Senhor Jesus, em Mateus 6,6, ali na cidade de Nazaré, Jesus ficou admirado da incredulidade deles, ficou admirado, porque eram incrédulos. Apesar de tantos milagres que Jesus tinha feito, eles não criam. Mas também em Mateus 8:10 e Lucas 7:9, ele se admira da fé do centurião, porque o centurião nem precisou que o Senhor Jesus fosse na casa dele para curar o servo dele. Ele falou: não, Senhor, eu tenho gente sob minhas ordens e eu falo para esse: vai, faz, e ele vai e faz. Se o Senhor falar aí, ser curado o meu servo, ele vai ser curado. E Jesus se admirou disso, uma fé que aquele homem tinha. Nós vemos que o Senhor Jesus, a respeito da fé, ele fala de uma fé até através de parábolas. Ele menciona aquela fé atuante, aquela fé perseverante, aquela fé que gera frutos. Porque a fé, irmãos, ela vai fazer com que nós estejamos vivendo para Deus, nos dedicando a Deus, nos esforçando pelo reino dos céus, nos entregando a cada dia aos cuidados do nosso Deus. Porque, irmãos, nós temos que ter muita gratidão a Deus, muita. Às vezes eu falo: Senhor, nós jamais em toda a vida que durasse milhões de anos a vida, jamais poderíamos te agradecer pelo que o Senhor fez e faz por nós. Porque o Senhor Jesus, ele pagou o preço da nossa salvação, irmãos. Para nós era impossível, praticamente impossível, pagar o preço dos nossos pecados. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus, ele veio, tomou nosso lugar. Irmãos, uma passagem que eu fico maravilhado: Deus lavando o pé de homens, quando ele vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala: Senhor, eu não, o Senhor não vai me lavar os pés. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava os braços, lava a cabeça, lava tudo. Não há necessidade disso. Aquele que já se banhou, não há necessidade novamente. Irmãos, o que o Senhor Jesus fez, isso tem que estar vivo na nossa mente, no nosso coração, e a nossa fé ser fortalecida para termos muita gratidão ao nosso Deus, obediência, fidelidade. Então eu gostaria assim, a respeito da fé, uma fé atuante e perseverante que o Senhor Jesus fala para a gente desenvolver, porque ele fala a parábola dos talentos, que dá os talentos e vão desenvolver, não enterrar. Em outras parábolas que ele fala também de multiplicação. Mas no versículo 1 nos diz: ora, a fé, a explicação sobre a fé. É a certeza, olha, fé é certeza de coisas que se esperam, ou seja, que ainda não aconteceram, né? E a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé, ela enxerga longe sem ver.
como Abraão. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que ainda iria mostrar. E saiu Abraão andando e esperando a direção de Deus, e Deus sempre o dirigindo, mas ele percebendo aquilo que era a vontade de Deus e sendo fiel a Deus. Na nossa caminhada, irmãos, Abraão teve a caminhada dele, a vida dele. Nós, cada um de nós, temos a nossa vida, a nossa caminhada, o tempo de vida. Só Deus sabe quantos anos cada um aqui vai viver, mas vai chegar a hora, como Abraão se apresentou diante do Senhor e chegou feliz, chegou abençoado, a gente também batalhar para perseverar pela fé na presença de Deus até aquele grande dia. Porque vai chegar o dia, irmãos, e nós precisamos estar preparados. Então, cada dia no mundo é um dia para vivermos pela fé. Uma fé onde nós somos submissos à vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Daí a importância de lermos a palavra de Deus, nos enchermos da palavra de Deus, ali absorver a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, para podermos viver em obediência e fidelidade ao nosso Senhor. Nós precisamos, irmãos, e a fé, ela vai nos levar aonde nem imaginamos. Eu nunca tinha imaginado de um dia ir na Inglaterra lá. Eu ouvia falar de John Wesley, né? Falava, nossa, John Wesley, mas um dia eu fui lá na igreja onde ele estava. Falei, Senhor, só o Senhor para fazer essas coisas. E vi lá o púlpito que ele pregava, um púlpito que tinha 2 tábuas assim no meio do púlpito, uma de cada lado, assim do lado dentro, em que ele pregava ajoelhado. Está lá um púlpito velhinho e tal, mas o temor daquele homem diante do Senhor. E nós todos temos a oportunidade de demonstrarmos a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa fidelidade diante do Senhor, enquanto temos vida. Porque a hora que se for, aí é se apresentar diante do Senhor. Então temos que realmente olhar para frente. Ah, quanto problema! Puxa, eu quero crer que dia tal eu vou ter o dinheiro para pagar aquela conta. Aí chega naquele dia, às vezes não vai ter, mas você continua pela fé, esperando no Senhor, buscando a bênção do Senhor, porque para aquele que crê, tudo é possível. O versículo 2 e 3, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, irmãos, nós temos a oportunidade de viver nesse mundo. Muitas crianças não conseguem ver a luz deste mundo, a luz do sol, morrem antes disso. Nós temos que valorizar a vida que Deus nos dá. Agradecer a Deus pela vida. Às vezes a gente passa os dias, nem agradece, se torna corriqueiro, se torna normal, parece que estou vivendo. Não, mas Deus está permitindo.
Deus está dando a cada dia que Ele dá de vida, é uma oportunidade a gente louvar, adorar a Deus e servi-lo. Eu quero usar alguns exemplos aqui de fé para fortalecer a nossa fé, que nós precisamos. Nós estamos vivendo um tempo que os irmãos percebem muito caótico, um tempo assim duvidoso, um tempo complicado, muitas incertezas. Os irmãos veem assim guerras surgindo de repente e parece que tudo se torna meio normal. Não, mas já aconteceu tempo atrás, isso aí que está acontecendo, mas não é bem assim. As coisas elas vão se sucedendo porque Deus sabe de tudo que está acontecendo e o desfecho das coisas Deus já sabe de antemão. Muitas coisas estão relatadas na palavra e as coisas vão acontecendo. Graças a Deus aqui no Brasil a gente está aqui em paz e oremos pela paz aqui no Brasil, porque terrível aqueles que vivem em meio à guerra. De repente eu vi senhoras que ali na Ucrânia mesmo, em outros lugares, perderam a casa, perderam tudo o que tinha, foi tudo destruído, tudo destruído. Mesmo ali em Portugal, houve lá enchentes, tal, aqueles ventos fortes, teve gente que perdeu tudo. Também algumas senhoras lá chorando, perdi tudo, eu não tenho mais nada, o que eu tinha foi abaixo, não sei o que fazer da vida. A nossa segurança é Deus. Eu quero usar o primeiro exemplo, que é Abel. Abel, ele quis agradar a Deus. O que eu vou oferecer para o Senhor? Eu tenho que oferecer algo. E ele olhou para os seus cordeirinhos, ali o que ele tinha, ele falou: vou oferecer esse aqui, que é o mais bonitinho, o melhor para Deus, irmãos. Até na hora da oferta, cuidado. Às vezes você tem lá uma nota de 2, uma de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 50, e às vezes você acaba dando a de 2. Uma oferta. Tem que fazer de coração, viu, irmãos? Pega de 50. A gente fazer com gratidão. Por que a oferta de Caim não agradou a Deus? Porque foi oferecer. Não, se não for de coração, se não for com alegria, se não for com prazer, com reconhecimento, Deus não vai aceitar. Aí Caim ficou todo decepcionado, foi descontar a ira dele em quem? No irmão dele, que foi agradar a Deus. Morreu porque foi agradar a Deus da maneira correta. Até hoje muita gente tem morrido porque quer agradar a Deus. Pela fé, Enoque, outro exemplo de fé interessante. Enoque andava com Deus. Outros homens andaram com Deus também, Noé e muitos outros. Deus quer que andemos com Ele. Deus quer que nós estejamos em comunhão com Ele. Não era andar a esmo. Aonde nós vamos trabalhar, passear, seja onde for, mas a mente estar conectada com o Senhor. Estar ali, atento. Não se deixar levar pelo ambiente que está. Sermos cuidadosos, irmãos. Porque a vida passa rápido. E às vezes tem lugares que atrapalham a vida das pessoas. Até um celular, que é uma ferramenta que a gente pode usar para se comunicar com pessoas, pode
pesquisar notícias, enfim, mas também tem muita coisa maléfica, muita coisa que pode prender as pessoas através dos olhos. E é aí que nós temos que ser cuidadosos, porque as figuras vêm, mas cabe a nós repudiar, rejeitar, deletar, tirar. É nós que temos que fazer a escolha. Enoque agradou tanto a Deus, irmãos, que Deus decidiu levá-lo para ele. Falou: Enoque, sobe para cá. Olha, eu fico pensando aqui, que coisa maravilhosa. Um homem, um simples homem, era pecador, mas agradou a Deus no seu testemunho de maneira tal que foi para a presença de Deus. Deus o arrebatou, ele não viu a morte. Elias também não viu a morte. Mas assim, o testemunho, como é importante andarmos com Deus, em comunhão com Deus. Um outro também que eu quero aqui mencionar é a respeito de Noé. Noé é um homem que, imagina só, não tinha chovido e Deus disse para ele: constrói uma arca. E ele, pela fé, ele construiu, e assim foi salvo ele, sua família e o mundo que existia naquela época. Toda a humanidade daquela época, a hora que viram chegar as primeiras gotas de chuva, que é isso? Vou me abrigar, vou não sei o que, e não parava de chover. E a arca ali subindo, à medida que as águas iam subindo, a arca ia subindo. Provavelmente muita gente quis subir na arca, entrar na arca, mas não dava mais tempo, estava fechada. Estava fechada. O arrebatamento, irmãos, vai ser assim. Vai ser de repente. De repente vai ver assim coisas no céu e falar: que é isso que está acontecendo? E aí um monte de gente chorando, um monte de gente gritando, avião caindo, porque alguns pilotos vão ser arrebatados, as crianças vão desaparecer, não vai ter mais criança no mundo, muitos pais vão ficar desesperados. E não vai adiantar chorar, não vai adiantar ir reclamar com as autoridades, porque desapareceram para nunca mais voltar. Então, irmãos, a vida cristã é séria. O Senhor Jesus pagou o preço da nossa vida, o nosso amado Senhor. Ele foi naquela cruz, ele se doou por nós. Se não fosse ele, nós não estávamos aqui. Essa é a nossa realidade. Porque não tinha como nós sermos salvos por nós. Não tinha. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Noé, ele creu na palavra de Deus, se preparou e foi salvo, ele e a família dele. A hora que ele viu, só existia água. A arca e água, porque até o monte mais alto foi ultrapassado pelas águas. Então, eu quero concluir em que valorizemos a nossa vida, porque Deus nos deu vida de verdade, irmãos. Nós não tínhamos vida, nós estávamos vivendo, sobrevivendo, mas chegou o dia que Deus nos encontrou, Deus nos chamou, Deus nos alcançou, Deus nos perdoou, Deus nos justificou pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos vida vida abundante. Podemos levantar de manhã e dizer: Senhor, glórias ao teu nome por mais esse dia, glórias ao teu nome pela família. Às vezes não está tudo certo na família, mas glória a Deus,
Deus sabe de todas as coisas e o porquê do desenrolar de algumas coisas, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Que Deus nos abençoe a crermos, confiarmos, mantermos nossa fé perseverante e procurando ser usados pelo Senhor, que o Senhor nos use para levar outros para Cristo. Às vezes está em algum lugar, dependendo da coisa, observa. Hoje eu estava lá numa quitandinha, aí uma senhorinha lá, eu falei: a senhora já entregou a vida para Jesus? Eu vou lá na igreja católica e tal. Eu falei: não, eu não estou falando de igreja, de religião, porque Jesus, ele veio salvar as pessoas de todas as religiões. Então é de Jesus que eu estou falando. A senhora crê que ele é o Salvador do mundo, não crê? Que Deus enviou ele, crê? Então vamos fazer uma oração. Fez a oração. É simples, irmãos, faz oração com ela. Faz oração com a pessoa que às vezes você vê que Deus colocou ela ali para você falar do amor do Senhor pela vida dela. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Que Deus abençoe e fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Oremos. Vamos colocar em pé. Senhor Deus, a Tua palavra fala profundamente, poderosamente aos nossos corações, porque é Tua palavra, palavra viva, eficaz, palavra que traz conforto, traz consolo, traz a Tua orientação e direção aos nossos corações. Como é bom termos a Tua palavra, como é maravilhoso podermos nos deter para absorver, para ler, para nos alimentar da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, numa vida de fé, fé perseverante, fé que dê frutos, fé que seja de comunhão e adoração agradável ao Senhor. E Pai, como o Senhor Jesus orou, não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal que rodeia todos nós, como disse o Teu servo Pedro, como um leão querendo tragar. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos livra de todo mal, e nós Te agradecemos pela vida, pela fé, pela Tua palavra, pelo Senhor Espírito Santo cuidando de todos nós em Cristo Jesus. Amém.